Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o último capítulo daquela retrospectiva que eu falei que faria, né? Fiz aí 5 episódios para falar de cada competição que o Cruzeiro disputou e agora é hora de falar dos jogadores, um desempenho individual aí de cada jogador, com estatísticas de cada um. Eu pretendia fazer esse vídeo um pouco mais detalhado, né? Fazendo vários vídeos para falar aí de cada posição e tudo mais. Mas devido ao cronograma e até mesmo ao fim do ano, resolvi reunir tudo num vídeo só, vai ficar um pouco maior, mas eu acho que vai ser bem interessante, vai ter bastante informação para vocês, beleza? Antes de mais nada, né, até para não perder o costume, vou pedir para você deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal caso não seja inscrito, e para usar os comentários aí para dar suas opiniões de acordo com o conteúdo que vai sendo passado a partir de agora. Então vamos lá, começar essa retrospectiva, obviamente, pelo gol, né? O Cruzeiro tem 4 goleiros no seu elenco principal e 3 foram acionados em jogo. Fábio, que mais jogou, Rafael, segundo lugar. O Rafael era titular no primeiro semestre enquanto o Fábio estava lesionado. O Lucas França, que jogou uma partida, e o Lucão, na verdade, não fez nenhum jogo, mas foi para o banco em diversas oportunidades e é o 4º goleiro que integra o plantel principal. O Fábio jogou 40 vezes na temporada, sofreu 37 gols nesse período e dessas 40 partidas, em 15 vezes ele saiu sem sofrer gol. É o conceito do clean sheet, que eles usam muito especialmente na Inglaterra, né? Então em 25 jogos aí dos 40 o Fábio foi vazado, um total de 37 gols. Vale ressaltar ainda que ele foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, defendendo o pênalti do Luan na semifinal e posteriormente pegando também a cobrança do Diego, que foi efetivamente o que nos deu o título na decisão. Além das boas intervenções durante o jogo, como aquela defesa no chute do Guerreiro, né, ainda no tempo normal da final da Copa. Já o Rafael jogou 33 vezes na temporada, sofreu 27 gols nesses jogos e saiu 14 vezes de campo sem sofrer gol. Então dos 33 jogos, né, em 19 ele sofreu gol, 14 vezes não foi vazado, tomando 27 gols. Rafael, que também teve um desempenho muito destacado, né? Praticamente assim, não teve falha dele durante a temporada, é um goleiro que realmente foi muito bem, assim como o Fábio, né? O Cruzeiro está muito bem servido aí de goleiros. A terceira opção, o Lucas França, que jogou apenas uma partida, que foi aquela contra o Joinville na Primeira Liga. O jogo ficou 0-0, ele não sofreu gol e ficou no banco várias outras vezes, mas não chegou a entrar em campo em nenhuma outra oportunidade em 2017. Já o Lucão, que ainda tem 19 anos, poderia ter ficado esse ano ainda lá no Sub-20, ele não fez nenhum jogo na temporada, foi pro banco várias vezes, mas não chegou a entrar em campo. Então já vamos passar rapidamente aqui para os zagueiros, começando a falar de Léo. Um dos caras que mais jogou pelo Cruzeiro na temporada, foram 55 partidas no total. O Léo ainda contribuiu com 2 gols e 1 assistência. A assistência foi bem na cagada, com um chutão que ele deu para frente no jogo contra o Coritiba, mas mesmo assim a bola chegou e o Rafael Sobis na ocasião driblou ali o goleiro Wilson e marcou o gol. Dos 55 jogos que o Léo disputou, em 22 deles o Cruzeiro não sofreu gol. Isso mostra um número razoável aí. Se a gente lembrar bem, o Léo não começou bem a temporada. Campeonato Mineiro ele parecia meio fora de forma, não estava muito bem, mas no decorrer da temporada acabou se firmando como um jogador muito importante e a reta final dele de Copa do Brasil foi espetacular, especialmente os jogos finais contra o Flamengo. O cara foi quase perfeito. Surpreendentemente, o segundo zagueiro que mais jogou foi Murilo, tá? Murilo atuou em 31 vezes na temporada, não marcou gol, nem deu assistência, mas das suas 31 aparições, em 12 oportunidades o Cruzeiro não sofreu gol, e o Murilo foi uma ótima notícia para o Cruzeiro no momento em que as coisas não estavam caminhando tão bem. A gente tinha Dedé e Manuel no departamento médico, tinha alguma dificuldade ali. O Mano inicialmente não confiava muito nele, tanto que aquele jogo contra o Bahia, o Mano bota o Romero no meio e joga com o Henrique de zagueiro. Antes dos 10 minutos o Henrique acaba fazendo uma falta e é expulso, aí tem que entrar o Murilo, que faz uma partida correta e desde então fez vários jogos. Ele casou muito bem na dupla ali com o Léo. No final de temporada falhou bastante também, a gente deve ressaltar, e é um jogador que levanta aí, né, muitas expectativas com relação ao seu futuro, porque tem clubes de fora interessados no futebol dele, mas me parece pelo menos que ele deve ficar mesmo. É claro que a janela forte da Europa agora em janeiro, né, especialmente porque o mercado em dezembro lá está fechado, então pode ser que apareça alguma proposta, mas eu realmente não estou vendo muitas possibilidades, até porque o interesse que falaram de clubes italianos e do Benfica nele parece que deu uma esfriada. Acho que podemos apontar o Murilo como a principal revelação do Cruzeiro na temporada, foi um jogador muito importante na conquista da Copa do Brasil e que parece ter um bom potencial de evolução ainda pela frente.
Outro zagueiro que jogou bastante, que era o titular no início do ano e só saiu do time por lesão, foi o Manuel. Manuel atuou em 24 partidas, dessas 24 em 10 oportunidades o Cruzeiro não sofreu gol e ele ainda contribuiu marcando 2 gols, um na Copa do Brasil contra o Muricy e outro no Brasileirão que nos deu a vitória contra a Ponte Preta. Já falei várias vezes que considero o Manuel o melhor zagueiro do Cruzeiro, não considerando o Dedé, né? Para mim o Dedé ele é acima da média, depois o Manuel é o melhor zagueiro que a gente tem, mas não podemos esconder também o fato de que o Manuel tem convivido com alguns problemas físicos. Isso faz com que ele não seja uma aposta tão confiável assim para jogar tanto na temporada como o calendário exige. Mas quando está em campo, o Manuel é um zagueiro muito bom, tem gente que pega no pé dele por ser um cara mais forte, meio pesadão e tudo mais, mas é o biotipo do cara e ele é um zagueiro muito bom sim, é um dos poucos zagueiros no futebol brasileiro que eu vejo realmente levando vantagem contra atacante, nem tanto na velocidade, gente, até porque zagueiro ganhar de atacante na velocidade não é uma coisa normal, tá? Eu acho que pouquíssimos zagueiros no mundo realmente fazem isso, mas o trabalho defensivo do Manuel é muito bem feito e eu não esqueço de como ele salvou o Cruzeiro, especialmente em 2015 e 2016, que foram anos muito complicados, em que ele foi ali o nosso melhor jogador de defesa disparado e foram anos que a gente teve problemas, por exemplo, o Fábio não teve fases tão boas, não estava conseguindo fazer a diferença para o clube, a gente teve problemas com o Henrique, enfim, todas as referências ali do setor defensivo especialmente estavam mal, mas o Manuel estava bem se salvando e consequentemente salvando o Cruzeiro de ter uma pior sorte nessas oportunidades. Outro zagueiro, Digão. Digão jogou 12 vezes na temporada e não marcou gol, mas contribuiu com uma assistência. Dos 12 jogos que ele atuou, o Cruzeiro não sofreu gol em apenas 2. Não considero que isso seja necessariamente culpa dele, até porque ele fez vários jogos com o time reserva ali, até porque não podia jogar na Copa do Brasil, porque chegou após o período de inscrições. E na fase final de campeonato, o Cruzeiro já estava daquele jeito que a gente sabe, né? O time estava meia boca mesmo. Acho o Digão um zagueiro muito bom, a torcida pega muito no pé dele de uma forma desnecessária, até que eu vejo. O cara fez partidas muito boas. Por exemplo, na reta final, ele estava salvando muito mais que o Murilo, por exemplo. Eu lembro do Murilo entregando muito mais a paçoca que o Digão. O Digão, eu me lembro assim de um jogo que ele falhou feio, foi o jogo contra o Santos no Mineirão, que ele perde uma bola, a gente quase toma gol e na verdade é ele mesmo que se recupera e consegue evitar o gol na sequência. Mas a torcida normalmente só vê a parte que o cara errou. Depois ele fez jogos muito consistentes, muito bons, gosto do futebol do Digão e acho que ele vai ser um bom nome para o Cruzeiro para compor esse elenco em 2018. Agora vamos falar do Dedé, né? Dedézão aí, mais um ano complicado de lesões, ele atuou em apenas 7 jogos no ano, marcou um gol e esse dado chama a atenção. Das 7 partidas que o Dedé esteve em campo, o Cruzeiro não sofreu gol em 5. E aí, da mesma forma que no caso do Digão não é culpa do Digão, no caso do Dedé não é só mérito dele, mas é muito por mérito dele sim. Para mim o Dedé é, ainda hoje, o melhor zagueiro que eu vi jogar no Cruzeiro. Eu nunca vi um zagueiro do Cruzeiro que tenha tanta capacidade de desarme, de marcação, tempo de bola, jogo aéreo. Nunca vi um zagueiro que reúna tantas qualidades em um cara só. Mas o problema é que o Dedé raramente joga, né? Já são 3 anos aí sofrendo com lesões, não conseguindo se recuperar e estar sempre disponível no time. Então é uma coisa complicada mesmo, não tem muito o que fazer. Também acho que não passa em momento algum por falta de profissionalismo do cara. O Dedé parece ser um cara muito engajado, muito comprometido com a carreira, mas realmente o cara tem sofrido com muitos problemas. Tenho sim aí um fio de esperança de que ele consiga voltar agora em 2018, né? O último ano dele de contrato com o Cruzeiro, então não se sabe como será 2019. Mas eu acredito que tenho muita fé que o Dedé consiga fazer um ótimo 2018, que consiga jogar e espero e torço muito para que ele fique livre completamente dessas lesões, porque quando ele esteve em campo sempre foi um cara que se doou muito pelo Cruzeiro, que se entregou 100%. E acho que esse é um dos motivos dele se lesionar tanto, inclusive. Ele meio que se quebra muito no jogo e isso uma hora a conta acabou chegando. O outro zagueiro do elenco é o Arthur, né? Um jogador ainda de 18 anos, subiu da base, ficou muito tempo até estrear, fez aí 4 jogos pelo profissional, não marcou gol, nem deu assistência. E dessas 4 partidas o Cruzeiro não sofreu gol em uma. O Arthur me parece ser sim um bom zagueiro, mas obviamente é um jogador que não está pronto, ele ainda é muito novo, ele fez 18 anos em 2017. Então vamos com calma com ele, é um cara que tem talento, tem potencial, acho que pode ser sim essa quinta, sexta opção aí de elenco. É um cara que naturalmente vai jogar menos mesmo, mas é bom porque assim, quando tem um campeonato sub-23 ou até mesmo sub-20 se acharem necessário,
ele pode jogar na categoria inferior, treinar com profissional, para ele não perder ritmo de jogo e ir agregando a experiência aí dos bons zagueiros que a gente tem no elenco. O outro zagueiro que jogou na temporada foi Caicedo, né? O equatoriano Kunde Caicedo, atuou 23 vezes na temporada, não fez gol, não deu assistência, e das suas participações em 12 oportunidades o Cruzeiro não sofreu gol. O problema é quando sofreu, né? Porque o Caicedo realmente foi o nosso zagueiro, acho que o nosso jogador que mais falhou na temporada. Na eliminação da Sul-Americana ele erra a saída de bola, depois vem o cruzamento, isso no segundo gol, né? Ele erra a saída de bola, depois vem o cruzamento e ele simplesmente não marca o atacante adversário, eu não consigo entender por quê, ficou olhando a bola. Tem também o caso do clássico, que ele estava marcando o Fred e simplesmente parou de marcar o Fred. Ele é um cara que parecia ter lapsos de concentração, assim, esqueceu o que estava acontecendo no jogo. A gente sabe que teve a situação complicada familiar dele, né, a mãe e tudo mais. E ele foi então emprestado no meio da temporada ao Barcelona de Guayaquil, lá do seu país. No Barcelona, até agora, ele só fez um jogo, tá? E foi justamente o jogo que o Barcelona perdeu para o Grêmio por 3-0. Ele inclusive jogou mal aquele dia e desde então não fez mais nenhum jogo pelo clube equatoriano. Provavelmente eles não vão comprá-lo, então no meio do ano ele vai voltar para o Cruzeiro e daí a gente tem que ver como consegue fazer para vender esse atleta. É um cara que parece estar passando por problemas fora de campo e dentro de campo ele realmente não está nada bem. Podemos considerar sim que foi um dos maiores erros aí da gestão Gilvan, né? Mas sobre o Gilvan eu vou falar no vídeo de amanhã. Agora vamos falar dos laterais. Inclusive eu vou dar uma acelerada no vídeo porque ele já está ficando muito grande, tá? O lateral direito mais presente na temporada foi Ezequiel. Jogou 38 vezes, não marcou gol, mas deu 2 assistências e das suas 38 partidas, em 15 oportunidades, o Cruzeiro não sofreu gol. Ezequiel é um lateral bom na marcação, pelo menos na minha visão. Sofreu muito com problemas físicos essa temporada, ele teve 2 paradas longas por lesão e isso atrapalhou muito o desempenho dele também, mas parou aí antes do fim da temporada, fez cirurgia e tudo leva a crer que voltará bem para 2018. Eu sei que muita gente faz apelos pela contratação de um lateral direito, mas se eu fosse vocês, esqueci um pouco isso, porque se o Cruzeiro tivesse condição de trazer um grande lateral direito, o clube realmente traria. Mas se for para trazer um cara mais ou menos assim, vocês podem ter certeza que é o Ezequiel que vai continuar sendo titular, porque ele tem prestígio, o Mano confia nele e eu acho que também ele faz por onde. Claro que teve alguns jogos ruins, como o clássico do Brasileirão, mas é mais exceção do que regra, porque em regra mesmo Ezequiel foi muito bem, muito seguro, especialmente nos jogos finais da Copa do Brasil. Agora o nosso lateral esquerdo principal foi Diogo Barbosa, né, que já deixou o clube, mas foi ainda assim o jogador que mais jogou pelo Cruzeiro no ano. Fez um total de 59 jogos, marcou 2 gols e contribuiu com 8 assistências na temporada. Dos 59 jogos do Diogo, em 24 oportunidades o Cruzeiro não sofreu gol. Eu estou falando dessa questão de não sofrer gol para todos os defensores, tá? A partir do meio de campo não vou falar sobre isso. Diogo foi uma das principais armas do Cruzeiro no momento ofensivo durante essa temporada. Foi um cara que realmente se destacou muito. Infelizmente o clube não teve grana para cumprir, né, o acordo lá e mantê-lo para 2018, caso vocês não tenham entendido o que aconteceu. Basicamente ele estava emprestado ao Cruzeiro e para o Cruzeiro comprá-lo em definitivo, como houve a proposta do Palmeiras, o Cruzeiro tinha acho que 48 horas para pagar e não tinha o dinheiro, tanto que estava até com salário atrasado no momento. Como não teve o dinheiro, acabou que o Diogo foi liberado, foi jogar no Palmeiras. Quem tem dinheiro paga, né? Quem não tem, tem que aceitar o que o mercado oferece. Outro lateral esquerdo, Brian, jogou 16 vezes na temporada, não marcou gol, deu 2 assistências e dos 16 jogos, em 5 oportunidades o Cruzeiro não sofreu gol. O Brian foi um cara muito instável durante a temporada, teve ali um início que tinha mais oportunidades, depois o Mano começou a usar mais o Fabrício como lateral esquerdo reserva, o Brian ficou meio escanteado ali. Depois no Brasileirão o Fabrício foi embora e o Brian passou a ter algumas oportunidades, especialmente na reta final depois que o Diogo Barbosa foi embora, né? Foi negociado mesmo. Então o Brian jogou uma partida razoavelmente boa contra o Vitória, depois jogou uma ruim contra o Vasco. É um cara muito instável e que eu acho que não vai continuar na próxima temporada, embora se continuar também não é um cara que me incomoda. Na lateral direita nós também tivemos Mike, tá? Ele que saiu aí no meio do ano, fez 15 jogos na temporada, não marcou gol e contribuiu com uma assistência. Dos 15 jogos disputados, em 6 o Cruzeiro não tomou gol. O Mike, para mim, foi um lateral que iniciou até bem o ano, ele vinha sendo reserva do Ezequiel, tinha feito algumas partidas consistentes, mas a torcida já estava muito impaciente com o Mike dos anos anteriores, que ele vinha mal.
Então, quando ele falhou contra o Nacional do Paraguai, a diretoria fez o que para mim foi uma grande cagada, que foi trocá-lo pelo Rafael Marques, né? Na verdade, a gente emprestou ele para o Palmeiras e o Rafael Marques veio em definitivo. O Mike ainda tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2020, inclusive, e está emprestado ao Palmeiras até dezembro de 2018. Eu, na dificuldade que a gente tem no mercado, inclusive, acho que seria melhor conversar com o Palmeiras e tentar ter o Mike de volta, até porque o Palmeiras contratou o Marcos Rocha, então naturalmente o Mike vai perder espaço por lá. Tentaria trazer o Mike de volta para disputar a posição com o Ezequiel, do que gastar uma fortuna na contratação de Edilson e outros jogadores aí que são de medianos para baixo na minha visão. Outro lateral direito é o Lennon, né? O John Lennon jogou 7 partidas na temporada, não contribuiu nem com gol nem com assistência. Dos 7 jogos, em 3 a gente não sofreu gol. O Lennon se queimou com o Mano logo no primeiro jogo, que foi aquele contra a Chapecoense na Copa do Brasil, que a gente ganhou por 1-0 com o gol do Raniel. Naquele jogo o Lennon vinha fazendo uma partida discreta, tranquila, sem problemas. Finalzinho do jogo, o imbecil vai lá e pega uma bola e tenta driblar. A gente perde a bola, quase toma o gol. A partir dali o Mano já mostrou que não confiava no cara. Ele entrou em outros jogos, nunca conseguiu ser muito efetivo. Depois teve ali uma sequência de jogos na Primeira Liga, né? Jogos contra o Grêmio e contra o Londrina, até que a gente foi eliminado nos pênaltis. O Lennon jogou ali, mas não conseguiu convencer. Então, cara, ó, paciência, que seja feliz em outro lugar. Realmente não dá para pensar nele no Cruzeiro em 2018. Rafael Galhardo, lateral direito que chegou na segunda parte da temporada, inicialmente com contrato até o fim do ano, que poderia ser prorrogado pouco depois. Fez apenas 2 jogos pelo Cruzeiro, dos 2 jogos a gente tomou gol neles, não por culpa do Galhardo, mas tomou. E depois das 2 partidas que foram contra Avaí e Vitória, ele acabou sofrendo nova lesão, né? E acho que muito por isso a comissão técnica achou que não valia a pena assinar um contrato maior com ele. O Galhardo foi liberado e não vai ficar pro ano que vem. Já o Fabrício, lateral esquerdo, é um cara que não tem os direitos presos ao Cruzeiro, mas ele sempre volta pro Cruzeiro. Eu não sei que tipo de maldição é essa que acontece. Fabrício atuou em 10 partidas na temporada, não marcou gol nem deu assistência. Das 10 partidas, em 5 oportunidades a gente não sofreu gol. E no segundo semestre foi emprestado ao Atlético Paranaense, onde fez até um Brasileirão bom, e eu espero realmente que ele não seja aproveitado no Cruzeiro ano que vem, que ele siga a carreira dele em outro clube. Agora vai mais rápido, hein? Volantes. O Henrique foi o que mais jogou na temporada, foi um total de 53 partidas com 2 gols marcados. Ele não deu nenhuma assistência e teve um desempenho ali razoável, né? O Henrique é um jogador muito razoável mesmo, ele nunca brilha, ele raramente vai mal assim de entregar rapadura também. Enfim, foi um cara regular, né? Inclusive os 2 gols que ele marcou foram no mesmo jogo, né, do Campeonato Mineiro. O outro volante que jogou bastante foi Ariel Cabral, que fez um total de 35 jogos, marcou 1 gol e contribuiu ainda com 3 assistências. Ariel foi muito prejudicado por uma lesão grave que teve na segunda parte da temporada, só voltou no último jogo do ano contra o Botafogo, em que ele entrou no segundo tempo, e me parece que essa dupla Henrique e Ariel Cabral será novamente a titular na próxima temporada, pelo menos de início, né? Mas aí a gente vê o que o Mano pode mudar de convicções no decorrer da temporada. Hudson foi outro volante que jogou muito, foram 38 jogos, 3 gols e 1 assistência. Jogador que foi muito importante, especialmente na conquista da Copa do Brasil, com gols importantes, até chutando aquela bola que na final, né, que o Arrascaeta faz o gol do rebote. Hudson, que já está fechado aí, que não vai ficar no Cruzeiro pro ano que vem, ele estava emprestado, o São Paulo cobrando muito dinheiro pela permanência dele. Não deu certo a negociação, então o Hudson vai seguir seu caminho no São Paulo ou em outro clube. Lucas Romero também jogou 38 vezes na temporada, marcou 2 gols e contribuiu com 3 assistências. Vale ressaltar que o Romero foi o líder de desarmes do Cruzeiro na temporada. Só no Brasileirão, se eu não me engano, foram 81 desarmes e o segundo colocado na lista tinha tipo 60. O Romero realmente é o nosso melhor ladrão de bola. É o volante que, para mim, pelo menos, é o de maior qualidade que a gente tem, especialmente na marcação. Ali é um cara que tem velocidade, é um volante realmente completo, um jogador que tem tudo para brilhar na Europa no futuro. E eu espero que o Cruzeiro não demole perdendo ele por 2 mariolas aí. Tá na hora da gente ir lá no Vélez, comprar a parte do Vélez, ter o jogador todo aqui, para poder ter aí direito, né, de realmente negociar ele se quiser e quando quiser. Para mim o Romero é um dos melhores jogadores do Cruzeiro e deveria ser mais valorizado, né, até pela comissão técnica também, que ele jogou muito mais na lateral do que como volante, e eu acho ele o nosso melhor volante, por isso mesmo eu não consigo conceber
improvisá-lo sempre na lateral. Já Lucas Silva, um jogador que voltou aí por empréstimo do Real Madrid com muita expectativa, fez um total de 36 jogos na temporada, marcou um gol e contribuiu com 2 assistências. Eu vi muito torcedor do Cruzeiro pegando no pé do Lucas Silva, achando que ele ia ser o mesmo de 2013 e tudo mais, e muita gente achando que o Lucas Silva fazia gol de fora da área todo jogo, né? Sendo que isso nunca foi uma verdade. Ele fazia poucos gols dessa forma, tanto em 2013 e 2014 quanto agora. A questão é que o Lucas Silva demorou muito a pegar aquele ritmo de jogo e tal, ele ficou aí quase um ano sem jogar, né, durante sua passagem na Europa, mas fez uma temporada correta. Ele tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro agora até o meio do ano, talvez possa ser estendido, não sei, eu acho que é uma questão que valeria a pena negociar com o Real Madrid. Gosto do futebol do Lucas, acho ele um bom jogador, e se tiver a possibilidade dele ficar por mais tempo, eu gostaria que ficasse sim. No segundo semestre ele conseguiu mostrar um futebol um pouco melhor, por exemplo, teve jogos contra o Santos, jogo contra o Vasco, teve alguns jogos que o Lucas Silva jogou bem. Ele não vai ser um jogador brilhante, ele é um volante, o volante não tá ali para ser brilhante. E o Lucas Silva não é aquele tipo de volante que fica entrando na área para fazer gol, ele é um jogador de articulação e tudo mais. Nonoca é outra grande revelação aí da base do Cruzeiro, atuou em 9 jogos na temporada, não marcou gol, mas deu uma assistência, e é um jogador que eu acho que tem muito futuro, que naturalmente vai ganhar mais minutos. Por exemplo, o Hudson saindo agora, o Nonoca passa a ganhar um posto aí nessa fila, né? Ele passa a ter mais chance de jogo, e eu acho muito justo que ele tenha. É um cara muito talentoso, um cara muito promissor. Até numa dessas listas de revistas inglesas aí, acho que foi da 442, eles fizeram lá um levantamento dos 100 jogadores mais promissores, né, do futebol mundial, e o Nonoca estava nessa lista, tá, uns poucos brasileiros. Então, assim, é para ficar de olho. O cara tem uma força física incrível, né? Ele lembra ali um Pogba, um Yaya Touré. É um cara forte fisicamente, que tem qualidade técnica, que marca bem, então eu acho que ele tem muito futuro aí e espero que esse futuro seja no Cruzeiro. Outro volante que jogou é o Vander, né, jogador que veio da base, que atuou em uma partida contra o Londrina, não foi bem. Ele jogou coisa de 1-2 minutos só na partida contra o Londrina, acabou sendo ali acusado de cometer um pênalti, que para mim aquilo não foi pênalti, continuarei insistindo nisso até a morte, e assim, não teve muitas oportunidades. Dizem que ele pode subir para o clube agora em 2018, acho que ele vai continuar na base. Agora os meias. Thiago Neves, né, foi o nosso principal jogador na temporada, fez um total de 57 jogos, marcou 17 gols e ainda contribuiu com 14 assistências. Foi o artilheiro, foi o líder de assistência, foi realmente o jogador mais importante, até mesmo na Copa do Brasil, cobrando os pênaltis decisivos na semi e na final. Não há muito o que acrescentar, cara. O Thiago Neves realmente foi um jogador muito foda, que já marcou demais seu nome no Cruzeiro nesse primeiro ano, e tudo depois de ter tomado vaia, né? Vocês lembram que ele tomou uma vaia contra a Chapecoense, que realmente estava mal, não só ele como todo o time. Depois disso ele conseguiu dar uma boa arrancada. Arrascaeta, né, o meia uruguaio, jogou 43 vezes na temporada, marcou 11 gols e deu 6 assistências. Outro jogador muito importante para o clube, não só pelo gol na final da Copa do Brasil, mas por tudo que representa. É realmente um dos mais talentosos jogadores do Cruzeiro, o nosso camisa 10. Hoje já dá para ver que a 10 está bem confortável nele, né? Coisa que não acontecia em 2015. Uma das maiores moedas que o Cruzeiro tem aí para o mercado exterior, né? Muitos clubes têm interesse na contratação dele, mas aparentemente até a Copa do Mundo, pelo menos, o uruguaio vai ficar aqui. Ele que tem sido constantemente convocado para a seleção uruguaia, fez até alguns jogos como titular, então a gente pode ter esperança de que ele vai jogar bem pelo Cruzeiro, e que tomara, né, que na Copa ele também faça uma boa Copa, e que se for para ele sair do clube, que deixe pelo menos um belo dinheiro aqui nos cofres. Robinho, né, um jogador que sofreu com muitas lesões na temporada, fez um total de 35 jogos, né, menos da metade que o clube fez no ano, marcou 8 gols e deu 2 assistências. O Robinho é um jogador muito talentoso, cara. Eu gosto muito do futebol do Robinho, mas os problemas de lesão dele deixam a gente desconfiado, né? E pelo menos assim, nas 2 últimas lesões que ele teve, ele até marcou gols importantes e tudo, ele sempre marcou gol quando voltou de lesão, mas ele teve jogos muito ruins. Por exemplo, na final da Copa do Brasil ele não estava bem. Ele jogou os jogos contra o Flamengo, mas a gente via ele com dificuldades físicas, meio preso e tudo. Tomara que agora ele possa fazer uma boa pré-temporada, que esteja 100% fisicamente e desenvolva bem seu futebol durante 2018, porque talento para isso ele tem. Alisson, né, um jogador muito criticado aí pela finalização, que não é das melhores.
O Alisson jogou 57 vezes na temporada, isso é um número muito importante para alguém que sempre conviveu tanto com lesões. Marcou 5 gols e ainda deu 8 assistências. O Alisson teve momentos muito importantes, especialmente no Campeonato Brasileiro, ali no início do Brasileirão principalmente, em que ele estava sempre marcando gol, dando assistência. Foi um jogador que se mostrou muito importante. Ele ganhou a titularidade na bola. E muito por isso eu valorizo o Alisson, não acho ele um jogador dispensável como muita gente trata, não acho que ele pode ser colocado na mesma bacia de um Elber, por exemplo. É um jogador que tem qualidade, tem valor e ainda pode dar muito para o Cruzeiro nos próximos anos. Rafinha, né, um jogador que começou a temporada muito mal, era meramente um marcador, né, um segundo lateral, digamos assim. O Rafinha jogou 55 vezes na temporada, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Depois do início ruim ali do meio para frente da temporada, o Rafinha começou a marcar alguns gols, dar mais assistências e se tornou um jogador realmente mais produtivo, né? Ele que é um jogador taticamente muito importante, sempre foi, já não é nenhum garoto, mas corre como tal. Inclusive vale ressaltar que o Rafinha tem um traço de indisciplina aí que eu vou falar um pouco mais na frente, mas foi um jogador muito importante na temporada e acredito que também será muito útil em 2018. Elber, 39 jogos no ano, 1 gol e 2 assistências, um jogador que sempre envolto aí por expectativa, porque é um cara de muita velocidade e tudo mais, a gente acredita nele quando ele entra no segundo tempo, mas normalmente ele nos frustra, né? O Elber é um jogador muito pouco produtivo, inclusive parece que tá tudo certo para ele ir jogar no Bahia pro ano que vem, vai embora mesmo do Cruzeiro. Eu acho que é o melhor tanto pro clube quanto para ele, porque o Elber já é um jogador que tá para fazer 26 anos e não conseguiu explodir no Cruzeiro, então tomara que tenha sucesso em outro clube, porque aqui no Cruzeiro realmente não dá, porque a gente não consegue mais ter paciência com ele. Rafael Marques, hein? Opa, erro bacana, hein? Rafael Marques atuou 19 vezes na temporada pelo Cruzeiro, marcou 1 gol, ele que veio do Palmeiras no meio do ano, e foi um desastre quase absoluto aí. O único gol dele foi marcado contra o Atlético Paranaense. Ele jogou como atacante, foi mal, como meia foi mal, meia direita, meia esquerda, meia centralizado. Enfim, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu espero que o Rafael Marques vá embora e não fique no elenco para 2018. Meia Alex, né, muito criticado por grande parte da torcida aí, que não gosta muito do futebol dele. Eu acho o Alex muito bom de bola, já falei isso. Nunca teve sequência no profissional e sem sequência ninguém vai para frente mesmo. O Alex fez um total de 5 jogos aí na temporada, não marcou gol, não deu assistência. Teve bons momentos ali, até o jogo contra o Londrina, que ele erra o pênalti depois, perde gols claros e tudo. Ele dá um passe sensacional pro Elber, né? O Elber sai na cara do gol, chuta na trave e o Sassá marca o gol no rebote. Mas enfim, a gente naturalmente quando cisma com alguém, a gente não lembra de nada de bom que essa pessoa faz, só lembra dos pontos negativos. Eu ainda acredito que o Alex tenha talento, espero que o Cruzeiro o empreste para que ele possa recuperar seu futebol em algum clube aí de Série B que seja, mas onde ele tenha sequência de jogo. Eu acho que isso é tudo que ele precisa no momento. Messi Doro fez 4 jogos na temporada, meio argentino, que veio já no finalzinho do ano, né? Então naturalmente ele não ia ter muitos jogos mesmo. O problema maior do Messi Doro é que ele joga numa posição que a gente tem Thiago Neves e Arrascaeta, então naturalmente ele não vai ter muita oportunidade. Eu não sou do tipo que acha que ele não presta, que ele é ruim. Eu acho que no ano que vem ele vai ter mais oportunidades, especialmente no Campeonato Mineiro, vai jogar algumas vezes. E daí a gente vai poder ter uma visão melhor, né, do que esse jogador pode entregar para o clube. Ele que está emprestado até dezembro de 2018 e pertence ao Boca Juniors. O meia Marcos Vinícius, que posteriormente seria negociado com o Botafogo na transação que trouxe o Sassá para a Toca, jogou 2 vezes na temporada, não fez nada de bom aqui. E é engraçado que o cara nunca estava pronto para jogar no Cruzeiro, ele sempre estava lesionado. Ele foi pro Botafogo, jogou praticamente todos os jogos, né? Mas enfim, isso aí são mistérios da meia-noite. O outro meia que jogou na temporada foi o Nixon, né? Meia do Sub-20, jogador que joga pelos lados ali. Eu acho ele até bem talentoso. Ele que é filho do Jackson, que jogou aqui no Cruzeiro nos anos 2000. 2000 ele jogou, 2000, 2001. Enfim, Nixon jogou uma partida, foi aquela contra o Londrina da Primeira Liga. Talvez seja outro jogador que vai integrar o elenco principal esse ano, porque ele estourou a idade do Sub-20. Vamos agora para os atacantes, né? Nesse vídeo que está com certeza muito maior do que eu esperava, vai me dar um trabalho do cão para editar e o YouTube também vai demorar horas para upar essa porcaria. Falando de Rafael Sobis. Sobis jogou 50 vezes na temporada, marcou 13 gols e deu 4 assistências. Teve um ótimo início de temporada, marcando gols, dando assistência, sendo um jogador muito importante.
mas desde a reta final do campeonato estadual, quando ele se lesionou, depois que ele voltou nunca mais recuperou aquele bom nível. Parece que ele só conseguiu jogar bem depois da lesão contra o Grêmio, né, porque ele marcou gol nos 2 jogos contra o Grêmio do Brasileirão. O Sobis é um jogador tecnicamente bom, mas é um cara que não é mais garoto. Então, assim, o fato dele ter jogado boa parte do ano marcando o lateral adversário, eu acho que acabou pesando para ele ter esses problemas físicos aí no fim de temporada. Tava, assim, ó, em frangalhos no fim do ano, ele não tava aguentando mais nada, dava para ver que o cara tava realmente lesionado. E, assim, se tiver proposta pelo Sobis, eu negociaria ele, até pelos jogadores que foram contratados, pelas opções que a gente tem, e pelo desenho tático que o Mano normalmente arma, né? Que tem jogadores de lado que normalmente tem que ser um pouco mais velozes, que não é o caso do Sobis, e para jogar na frente agora a gente tem o Fred. Então eu acho que se o Sobis sair vai ser o melhor para todo mundo, mas se não tiver proposta ele vai continuar, até porque tem aí mais 2 anos de contrato, e se ele continuar no elenco eu tenho certeza que em algum momento da temporada ele vai ser útil. Sassá chegou no meio do ano, teve até um impacto bem positivo, fez 17 jogos no total, marcou 7 gols e deu 1 assistência. Ele que teve uma boa média de gols, conseguiu ganhar a titularidade que era do Rafael Sobis por mérito, o Sassá estava jogando muito bem, mas aí sofreu uma lesão, perdeu aí essa parte final da temporada e perdeu a chance de consolidar seu nome mesmo como titular, né? Tanto que agora o Cruzeiro trouxe o Fred, que deve ser o camisa 9, o Sassá perde um pouco de espaço, deve voltar a ser banco. Mas é um jogador que eu não abriria mão de forma alguma, acho que o Sassá é muito talentoso, vai ser importante durante a temporada, assim como também pode ser Judivan. Judivan voltou aí de lesão depois de 2 anos e meio, né, parado ou mais. Judivan conseguiu voltar a jogar, fez 3 jogos na temporada, marcou 1 gol. Os 3 jogos ele entrou no segundo tempo, porque é um jogador que ainda não tinha condições para jogar nem 45 minutos. Conseguiu marcar um gol de pênalti contra o Avaí, que foi um momento muito bacana na temporada. E eu acredito que o Judivan vai ter oportunidades no ano que vem, não necessariamente jogando como camisa 9, até porque ele rende muito bem jogando pelas pontas, como um segundo atacante. É um jogador que eu ainda deposito muitas esperanças aí de que pode ser importante para o Cruzeiro em 2018. Raniel jogou 23 vezes na temporada, marcou 4 gols e contribuiu com 1 assistência. Teve um início tímido, não conseguia jogar muito bem, mas depois foi se achando, né, se tornando até uma peça importante. Foi titular na decisão da Copa do Brasil e teve aquela lesão inexplicável, né? O cara lesionou as 2 coxas ao mesmo tempo, uma coisa completamente absurda. Eu acho que teve muito o aspecto emocional, ele deve ter ficado muito nervoso pro jogo. Mas talento o Raniel tem, ele conseguiu jogar bem, ele ainda é um jogador muito novo, então não vamos queimar um jogador por causa dele ter ficado muito nervoso naquela ocasião. Isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com jogadores mais experientes. Claro que não vai ter tantas oportunidades, né? Ele é um jogador que joga como 9, mas também sabe jogar pelos lados. Até no Santa Cruz ele jogava mais como um ponta do que como um centroavante, e eu acredito bastante no potencial dele. Já o Jonathan, que é um jogador do Sub-20, que atuou em 5 partidas na temporada e nessa reta final, é um jogador que eu já não acredito tanto assim, eu nem sei se ele vai ficar no Cruzeiro pro ano que vem. No time Sub-20, o Jonathan funcionava muito bem, sendo pivô, marcando gols de cabeça, que é a principal virtude dele, mas no profissional, nas oportunidades que teve, ele realmente não conseguiu brilhar. Então eu não sei até que ponto realmente valeria a pena a gente apostar nesse jogador e comprá-lo, né? Porque ele é um jogador que pertence ao CRB e está apenas emprestado ao Cruzeiro. Por fim, o outro atacante que jogou na temporada foi Ramon Ábila. Ele jogou 32 vezes, marcou 13 gols e contribuiu com 1 assistência. Abilão, que em dado momento da temporada foi da salvação, né? O Antiope fez uma temporada interessante pelo Cruzeiro, ele marcou gols. Não vou aqui ser um daqueles super fãs do Ábila que falam que ele era matador e não sei o que. O Ábila também perdeu muitos gols, tá? Gols que ele não podia ter perdido. E isso fez com que o Mano meio que preterisse ele mesmo, porque se o Sobis também perdia gol, quando o Ábila entrasse ele tinha que ser mortal, e muitas vezes ele não foi. Mas mesmo assim ainda protagonizou momentos muito legais, como aquele gol contra o Nacional do Paraguai, que ele ganha do cara na força, marcou aquele belo gol de voleio contra o Atlético Mineiro, né, na final do Mineiro. É um jogador muito bom, eu gosto muito do Ábila, ele é caneleiro, ele não sabe dominar. A minha grande crítica a ele é não saber cabecear, eu acho que centroavante que não sabe cabecear é uma coisa meio inadmissível, mas ainda assim ele é um jogador que tem muitas qualidades, que foi muito importante na sua passagem pelo Cruzeiro,
e que seja muito feliz lá no Boca Juniors, exceto jogando contra a gente. Na temporada houveram ainda 4 gols contra, tá? Foram 2 do Muricy naquela partida no Mineirão pela Copa do Brasil, um do Lucas Prato lá no Morumbi, também pela Copa do Brasil, e um do Juninho do Palmeiras pelo Brasileirão. Sobre o treinador, né, nós só tivemos um treinador durante a temporada, que foi Mano Menezes. O Cruzeiro jogou 74 vezes no ano, com 35 vitórias, 24 empates e 14 derrotas. O clube fez 104 gols no total e sofreu 64. Foi um bom desempenho? Foi um desempenho satisfatório. Claro que poderia ter sido melhor, mas no fim das contas não há muita coisa a reclamar, até porque a gente botou aí uma taça muito importante na estante no fim das contas, que foi a Copa do Brasil. Agora só mais algumas curiosidades, que todas elas eu já falei por aqui, mas vamos lá. Quem mais jogou na temporada foi o Diogo Barbosa, 59 partidas. Quem mais fez gol foi o Thiago Neves, 17 gols. Quem mais deu assistências foi o Thiago Neves também, 14 assistências. Inclusive vale ressaltar que eu falei que tivemos 4 gols contra, né, na temporada. Dos 4 gols contra, 3 deles seriam com assistência do Thiago Neves. O Thiago Neves cruzou e o adversário jogou contra o gol. Então ele poderia ter mais 3 assistências, mas nesse caso não conta como assistência, tá? O gol contra não tem assistência. Então fica realmente 17 gols e 14 assistências o número final do Thiago na temporada. Nossa melhor média de gols, né? Na verdade houve um empate na média, porque o Ábila marcou aí 13 gols em 32 jogos e o Sassá 7 gols em 17 jogos. Os dois têm a média de 0,41 gol por partida. Acredito que nesse caso o Ábila vença porque tem mais gol. Mas enfim, houve um empate técnico nesse quesito. Quem ficou mais minutos em campo, obviamente, quem mais jogou, né? Foi aí Diogo Barbosa, poderia não ser, que ele poderia ter sido substituído, mas o Diogo Barbosa ficou 5.201 minutos em campo pelo Cruzeiro em 2017. Quem foi mais vezes acionado do banco de reservas? Elber, tá? Ele jogou 39 vezes na temporada, em 24 ocasiões ele veio do banco, nas outras 15 ele foi titular. Quem mais recebeu cartões amarelos na temporada? O zagueiro Léo recebeu 12 advertências no total. Mais cartões vermelhos foi o meia Rafinha, eu falei que tinha um dado de indisciplina dele, ele foi expulso em 2 vezes na temporada, a última delas no jogo derradeiro contra o Botafogo lá no Rio, que ele mandou o juiz para alguns lugares. Enfim, galera, no total 41 jogadores atuaram na temporada, né? E eu falei também do Lucão, então fiz aí esse levantamento de 42 jogadores e esse vídeo vai ficar com 2 horas e 40 de duração, o que vai me dar alguns problemas agora para editá-lo, beleza? Bom, concluído o vídeo aqui, galera, vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e usar seus comentários aí para dar as opiniões sobre os desempenhos. Eu sei que o vídeo ficou arrastado, mas é o que temos para hoje, ok? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!